Fala galera, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu trouxe 9 exercícios, bom, porque você não viu outra mão, 9 exercícios de MRV pra gente poder resolver, tá bom? E é claro, né, se preparar bem pra prova. Não se preocupa porque esses exercícios vão do mais simples, de aplicação de fórmula, identificação das variáveis, até um pouquinho mais elaborados, porque afinal eles também caem na prova. Mas não se preocupa porque vamos resolver juntos, eu vou te mostrar passo a passo como se resolve. E é claro, também vou falar das fórmulas que são utilizadas, dar bastante dicas, né, de como pensar em relação a determinadas situações e é claro, fala sobre as pegadinhas também envolvidas. Então fica até o final do vídeo para que você não perca nenhum detalhe. Então bora lá. Um corpo realiza um movimento uniformemente variado, segundo a equação horária S igual a menos 2t mais 2t ao quadrado, né, no SI. Se significa SI, significa que se estiver falando de distância, ele quer em metros. Se estiver falando de velocidade, metros por segundo. Se estiver falando de tempo, em segundo. Isso é SI, tá? Sistema Internacional de Unidade, beleza? Tá, ele pede para determinar, vamos começar pela letra A, a velocidade inicial do corpo. Gente, para isso a gente precisa saber que forma utilizar, né? Mas se eu já tenho aqui a equação, é porque a gente tem que fazer uma comparação dessa equação com uma fórmula, que é essa fórmula aqui, ó. S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Essa aqui é a fórmula da posição em tipo de questões que envolvem MRU, né? Fórmula horária, né? Equação horária da posição, beleza? Tá, por que eu peguei ela? Porque a gente vai ter que fazer uma comparação dela com esses caras aqui para tentar identificar quem é a velocidade inicial, quem é a posição inicial, quem é o tempo e tudo mais, beleza? Bom, S0, posição inicial, a gente tem que procurar aqui, ó, se a gente olhar aqui, é aquele que não tem o T acompanhado. Se a gente for olhar aqui, não tem nada sem T. Então, o S0 vale 0. Não tem nada sem o T acompanhado, então vale 0. O V0 é aquele que acompanha só o T, sem estar ao quadrado. Se a gente for olhar aqui, opa, tem um cara que acompanha o T sem estar ao quadrado, que é o menos 2. Então, o V0 vale menos 2. Eita, mas foi mal aí. Vale menos 2. É claro, né? Menos 2 metros por segundo. E o A, Silas? O A, a gente já falou deles um pouco mais pra frente, mas vamos começar devagar. Vou começar primeiro pela velocidade inicial do corpo. Já achamos, menos 2. É o cara que acompanha o T sem estar ao quadrado. Aqui, menos 2. Então, V igual a menos 2. Beleza? Velocidade inicial do corpo. A aceleração. Agora sim, vou falar dessa aceleração. Porque a aceleração é aquele termo que acompanha o T ao quadrado, né? Se a gente for olhar aqui, ó. 2. Já sei, Silas. A aceleração vale 2. Errou. Por quê? Porque aí tem o que a gente fala, né, que é a famosa pegadinha. Porque se a gente for acompanhar bem aqui, ó, olha para a equação. É t ao quadrado dividido por 2. Tem um 2 dividindo embaixo. E aqui não tem nada de 2 dividindo. Ou seja, já foi dividido. Então, tem duas formas de resolver. Fórmula 1. Imaginar. Qual é o número que eu dividi por 2 dá 2? Isso mesmo, 4. Então, a aceleração vale 4. Esse é o segundo ao quadrado. E forma 2 de também pensar é A sobre 2, né, que é esse cara aqui, tem que dar esse número aqui que deu aqui, ó, 2. Ou seja, o 2 já dividindo, o 2 passa multiplicando aqui. Então fica que A é igual a 2 vezes 2, 4. 4 metros por segundo ao quadrado. Duas formas de resolver. Beleza? Mas tem que se atentar a isso para não acabar caindo nesse erro e achar que é 2. Beleza? Aí que você realmente cai na pegadinha. Tá, já achamos então a aceleração do corpo. Agora ele quer o seguinte, a posição do corpo no instante de 4 segundos. Ou seja, aqui no lugar de T, a gente vai colocar 4, beleza? Então vai ficar o seguinte, S igual a menos 2 vezes 4, mais 2 vezes 4 ao quadrado, beleza? Menos 2 vezes 4, menos 8, mais 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 2, 32, beleza? Então fica aqui S igual a menos 8 mais 32, e menos 8 mais 32 é pra gente 24 metros. Então depois de 4 segundos, ele vai estar na posição 24 metros, beleza? Tá, e agora sim, ele pede o deslocamento entre os instantes 1 segundo e 5 segundos. Então vamos ter que separar em dois momentos. Vamos saber a posição dele no instante 1 segundo, a posição dele no instante 5 segundos e subir para aí. Beleza? Então vamos lá. Instante 1 segundo. Instante 1 segundo significa que no lugar de T, a gente vai colocar 1. Então vai ficar o seguinte, S igual a menos 2 vezes 1, mais 2 vezes 1 ao quadrado. Menos 2 vezes 1, menos 2. 1 vezes 1, melhor, 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1. 1 vezes 2, 2. Então fica menos 2 mais 2, beleza?
E menos 2 mais 2 dá pra gente 0. Então, no instante 1 segundo, ele tá na posição 0. Tá ok? Tá, agora no instante de 5 segundos. No instante de 5 segundos, no lugar de t, a gente também vai colocar aqui 5. Então, vamos lá. Então, fica menos 2 vezes 5, mais 2 vezes 5 ao quadrado dividido por 2. Vamos lá, gente. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Mais 5 ao quadrado, 25. Vezes 2, 50. Então, fica menos 10 mais 50, beleza? Então, menos 10 mais 50 dá pra gente 40. Então, no instante de 5 segundos, ele está na posição 40. E a pergunta é, o quanto que ele deslocou? Poxa, é só fazer a final menos a inicial. Ou seja, o deslocamento é 40 menos 0, que dá 40 metros. Então, ele deslocou 40 metros. Beleza? Simples assim. Tá, agora vem a parte mais interessante, que é um instante de tempo em que o corpo passa pela origem. Silas, o que é passar pela origem? Já vou falar. Passar pela origem é quando a posição final vale 0. Ou seja, no lugar do S aqui em cima, a gente vai colocar 0. Simples assim. Vai ficar o seguinte. 0 menos 2t ao quadrado, menos 2t mais 2t ao quadrado. Beleza? Só para poder ficar de uma forma mais visual, né? Já tá assim. Ficar mais visual, eu vou colocar assim, ó. Eu só inverti, tá? Peguei esse cara aqui e reescrevi aqui atrás, né? Por quê? Porque fica mais visual de vocês perceberem alguém que vocês conhecem há muito tempo, né? Que é a fórmula de Bhaskara. A gente vai ter que utilizar a Bhaskara aqui. Ah, Silas, mas eu detesto Bhaskara. Se preocupa não, tá comigo. Vamos resolver essa juntos. Ó, forma de Bhaskara. Por quê? Porque aqui tá T ao quadrado, né? Ah, Silas, mas tem outra forma de resolver sem ser Bhaskara? Tem. Mas é um pouco mais avançado, então vamos para Bhaskara, que é sem erro, sem problema nenhum. Beleza? Tá. Bhaskara fala o seguinte, menos b ao quadrado mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. Ah, Silas, mas eu conheço Bhaskara, contém assim a raiz de delta. Posso resolver da forma que eu sei? Pode, vai dar exatamente a mesma coisa. Eu já vou resolver direto, mas pode resolver por delta também, tá bom? Mas tem que resolver tudo, tá? Tá, vamos identificar aqui quem é A, quem é B e quem é C, beleza? O A é sempre aquele que acompanha o t ao quadrado. Se a gente for olhar aqui, é o 2, então o A vale 2. O B é sempre aquele que acompanha o t sem estar ao quadrado. Se a gente for olhar aqui, é o menos 2. Sim, o sinal também conta. E o C é aquele termo que não acompanha tempo nenhum, não acompanha t nenhum. Se a gente for olhar aqui, não tem nada, então o C vale 0, beleza? Então, beleza. 2, menos 2 e 0. A gente vai substituir cada um nos seus lugares na fórmula. Então vai ficar o seguinte, menos 2. Silas, por que menos 2? Porque o menos aqui já é da fórmula. O menos 2 é porque o B é negativo. Então ficou menos 2, mais ou menos menos 2 ao quadrado, raiz de menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Beleza? Dividido por 2 vezes A. Tá. Menos 2, menos 2, regra de sinagem. Menos com menos, mais. Então fica 2 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada. Beleza. Aqui, gente, menos 2 ao quadrado dá 4. Aqui, menos 4 vezes A vezes C, né? Vezes 2 vezes 0. Gente, multiplicou por 0 é 0. Então isso aqui, ó, vale 0. Ah, mas tem vários números. Vale 0. Multiplicou por 0 é 0. E 2 vezes 2, 4. Beleza, gente. Agora sim. 4 menos 0, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então fica 2, mais ou menos 2, dividido por 4. Beleza? Então vou colocar aqui. Isso aqui vai dar pra gente dois resultados, né? O primeiro vai com mais e o segundo vai com menos, beleza? Então vamos começar com mais. T igual a 2 mais 2 dividido por 4. 2 mais 2, 4. Dividido por 4, 1. Então o tempo é 1 segundo. Agora com menos. 2 menos 2 dividido por 4. 2 menos 2, 0. 0 dividido por 4, 0. Então, esses dois tempos são válidos. Ou seja, ele vai passar pela origem no instante de 1 segundo e também no instante de 0 segundo. São os dois momentos que vai passar pela origem. Beleza? Então, beleza. Então tá ok. Significa que se ele vai passar pela origem em 0 segundos, significa que ele já tá na origem, né? Essa é a interpretação que a gente pode ter. Depois de 1 segundo, né? Ele vai fazer alguma coisa e vai passar pela origem de novo. Tá. Vamos então... acabou, né? Acabou. Vamos pro número 2. O número 2 é o seguinte. Um veículo trafega em uma pista a 20 metros por segundo. De repente, o sinal de trânsito à sua frente fica amarelo e posteriormente vermelho. Fecha rapidinho, né?
Considerando que o motorista tenha levado 5 segundos para frear completamente o carro, calcule o módulo da aceleração do carro. Gente, uma interpretação muito importante, anota essa dica. Tá falando que o cara vai frear completamente o carro, ou seja, ele vai parar o carro. Então a velocidade final do carro vai ser 0. Simples assim, beleza? Silas, por que isso é importante? Porque a aceleração tem duas formas de calcular. Tem essa fórmula aqui, ó, ΔV sobre ΔT. Tem aquela fórmula também, gente. V0 mais AT. Para probabilidade é praticamente a mesma fórmula, tá? Mas a gente vai fazer por essa aqui que é mais rápido. Por que, Silas? Porque ΔV é V final menos V inicial. Poxa, V final é 0, ele vai parar o carro. E V inicial aqui, ó, 20 metros por segundo. 20. Então vai ficar 0 menos 20 em cima. E embaixo, Silas, é o tempo que ele leva, 5 segundos. Então, aceleração, 0 menos 20 dividido por 5. Poxa, gente, 0 menos 20 dá menos 20, né? Então fica menos 20 sobre 5. E menos 20 sobre 5 dá pra gente menos 4 metros por segundo ao quadrado, o valor da aceleração. Simples assim. E vai dar a mesma coisa se você fizer por essa fórmula aqui, beleza? É só substituir o 0 aqui e o 20 aqui, né? E aqui os 5 segundos, né? E fazer toda a operação. Beleza? Tá, vamos para o número 2. Número 3, quer dizer. Número 3, a posição inicial do móvel, que descreve um movimento retilíneo, cujo gráfico V por T, né? Aqui, velocidade por tempo, é representado abaixo. Vale 5 metros. Então a posição inicial está falando que vale 5 metros nesse gráfico aqui. Quais são as equações horárias para o movimento considerado? Ele fala quais, gente, porque tem duas equações horárias. Uma é da posição e a outra é da velocidade, beleza? Sempre assim, são sempre mais de um. Às vezes ele pede uma, às vezes ele pede outra, como nesse caso ele pediu as duas. Tá, esse aqui é um gráfico que envolve velocidade e tempo. Então primeiro a gente vai mexer com esse cara aqui, para depois a gente achar tudo que a gente precisa para esse aqui. Tá, vamos lá. Gente, toda vez que você pegar um gráfico, já vou te dar até uma dica. Já anota aí, presta bastante atenção. Primeiro se inscreve no canal, depois presta atenção aqui. Aqui é um gráfico que no eixo Y a gente tem V de velocidade. Então toda vez que a reta, ou a parábola, ou seja qual for a curva, cortar o gráfico no eixo Y, então significa que aquele é ponto inicial. Por exemplo, aqui é a reta, né? A reta está cortando o gráfico no eixo Y, nesse ponto aqui, ó. Se no eixo Y é a velocidade, então esse ponto aqui é da velocidade inicial. Ou seja, vale 10. Então, o V0 é 10. No caso, 10 metros por segundo. Então, esse é o valor da velocidade nesse ponto. Silas, sempre? Sempre. Beleza? Tá. Então, o V0 vale 10. E Silas, como que eu vou saber o A? Porque aqui eu preciso achar o V0, que já achei. Preciso achar também o valor de A. Como que eu vou saber, Silas? Gente, então, gráfico. Usa os pontos do gráfico. Aqui a gente achou um, que a gente achou 10. Só faltou esse ponto aqui, que a gente também pode utilizar para poder achar a aceleração. Quais são as coordenadas desse ponto? Poxa, o tempo vale 2, né? É só olhar aqui no tempo. E a velocidade vale 20. Mas para que isso? Porque no lugar de V eu coloco 20, no lugar de T eu coloco 2. E é claro, né, o V0 a gente já descobriu que é 10. Então vamos só substituir. Então, V0 vale 10. E agora fica o seguinte, 20 aqui, 10 aqui e 2 aqui. Beleza? Então ficou 20 igual a 10 mais 2 vezes A. A vezes 2, as duas vezes a mesma coisa. Beleza? A vezes 2, 2A. Esse 10 aqui, gente, ele pode passar para o outro lado subtraindo, certo? Porque ele está positivo, ele vai negativo. Então fica 20 menos 10 igual a 2A. 20 menos 10 dá 10. Fica 10 igual a 2A. Esse 2 está multiplicando A, ele passa dividindo. Então, A igual a 10 dividido por 2, e 10 dividido por 2 dá pra gente 5 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da aceleração. Beleza? Então, já achamos o V0, que vale 10 metros por segundo. Já achamos o A. Então, a gente pode substituir aqui, ó. E é claro, né? Vamos fazer substituição. Vamos lá. Então, fica V igual a 10 mais 5T. Essa é a fórmula da equação horária, e termina aqui essa parte da equação horária da velocidade. É só substituir mesmo. Agora vamos para esse cara aqui. Se a gente olhar bem para esse cara, a gente já tem tudo. Porque ele fala a posição inicial igual a 5 metros, né? Aqui. E esse cara aqui é a posição inicial, ou seja, ele vale 5. V0 a gente já achou, vale 10. A aceleração a gente já achou, né? Que vale 5. Então a gente também tem ele, só substituir. S igual a 5 mais 10t
mais 5t ao quadrado sobre 2. Ou seja, já temos as duas fórmulas da equação horária. Simples assim, terminou aí. Então vamos para o número 4. Número 4 é um carro em alta velocidade, no caso 120 km por hora, observa o semáforo indicar vermelho. Ao mesmo tempo, uma pessoa atravessa sobre a faixa de segurança. Sabendo que a distância entre o carro e a faixa de segurança é de 50 metros, pergunta-se qual deve ser a aceleração mínima para que o carro pare a tempo de evitar uma catástrofe. Então, beleza, gente, vamos lá. Para poder entender isso, eu fiz um esquemazinho, né? Pô, o esquema ficou bacana, né? Um cara ali atravessando a rua, dando distraído, um carro vindo. Pô, mas o cara tá no direito dele, senão ficou vermelho. O carro tá vindo ali, mas quando o motorista viu que tava vermelho, começou a frear. Ele quer parar a tempo. Então, pô, vale o seu like esse esquemazinho, né? Tá, pô, tá legal. Deixa o like no canal, é claro, né? No canal não, no vídeo, né? E põe aqui nos comentários se tá gostando da resolução, se tá te ajudando de alguma forma. Eu preciso desse feedback pra saber se tá valendo a pena, beleza? Tá, vamos lá. Silas, que fórmula a gente vai poder utilizar? Se a gente for olhar aqui, né? A gente não tem tempo, tem? Não tem tempo. Então a gente pode utilizar essa fórmula aqui que a gente chama de Torricelli. Beleza? Por que se essa forma do Torricelli? Porque não tem nada de tempo, ele só quer saber se ele vai, qual a distância que ele vai parar. Se ele parar menos de 50 metros, beleza, né? Então, não, ele tá falando da aceleração mínima, ele tem que parar em 50 metros, na verdade, ele tá pedindo aceleração mínima. Então pode ser Torricelli, já que não tem tempo, beleza? Então, toda vez que não tiver tempo, você pode tentar utilizar Torricelli. Se já tá faltando alguma coisa, aí você, né, pode utilizar uma outra fórmula para poder complementar. Se preocupa não que a gente vai fazer exercício que tem mais ou menos esse pensamento. Vamos lá. Gente, parar o carro significa que a velocidade final dele é 0, beleza? Velocidade inicial, 120 km por hora, só que a gente não pode utilizar km por hora. Por que não? Porque a distância está em metros, então tem que classificar aqui, ó, para metros por segundo, beleza? Vamos fazer isso já já. Distância percorrida, 50 metros. Então, olha só, já temos o V final, já temos o V inicial, né? Só tem que fazer a conversão. Já temos a distância percorrida e, porra, então dá para achar o A. Fórmula certa. Então vamos lá. Primeiro, o V0 120 km por hora. Para poder converter para metros por segundo, basta a gente dividir por 3,6. Então, dividindo 120 por 3,6 dá aproximadamente 33,3 metros por segundo, beleza? Tá, então vamos lá. Então vamos substituir cada um aqui. Então ficou 0 ao quadrado igual a 33,3 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes 50, beleza? Tá, esse cara aqui continua 0. Esse cara aqui vai dar um número grande e feio. Esse cara aqui vai dar 100. Beleza? Então tá. 33,3 ao quadrado dá pra gente 1108,9. Beleza? Então ficou 0 igual a 1108,9 mais 100A. Esse cara aqui tá positivo? Passa pra cá negativo. Então ficou 100A igual a menos 1108,9. Esse tá multiplicando? Passa dividindo. Então ficou que A é igual a menos 108,9 dividido por 100. Pô, dividir por 100, gente, é muito simples. É só andar com a vírgula duas casas para esse lado aqui. Então, andando com duas casas, uma, duas, fica 11,09, né, aproximadamente, metros por segundo ao quadrado. É o valor dessa velocidade, beleza? Silas, por que está negativa? Velocidade não, essa aceleração. Por que é negativa, Silas? Porque faz sentido, gente. Tem que fazer sentido, né? Ela está negativa porque está no sentido contrário, ou seja, ela está diminuindo a velocidade. O que é de acordo, porque ele está freando. Então, se desse positivo, teria alguma coisa errada, né? Então, tem que realmente ser negativo, beleza? Tá, então, vamos para o número 5. A número 5, ele fala o seguinte. Um carro a uma velocidade de 25 metros por segundo freia com aceleração constante e percorre 60 metros até parar. Quanto tempo ele demora para parar completamente? Então, aqui ele está pedindo tempo. Então, a gente precisa de uma fórmula que envolva tempo. Né? Poxa, a gente tem velocidade envolvida, então pode utilizar essa fórmula aqui, V igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. Poxa, um carro está essa velocidade aqui, então esse cara aqui é a velocidade inicial, 25. Ele vai, no caso, né, ele vai parar, no final ele vai parar, então esse cara aqui vai valer 0, ele vai parar. Então, para poder achar o tempo, a gente só precisa da aceleração. Se a gente olhar aqui, não tem aceleração, ou seja, se a gente achar a aceleração, a gente consegue achar o tempo. Então vamos buscar essa aceleração. Silas, que fórmula eu vou utilizar? Preferencialmente alguma que não tenha tempo, porque a gente quer achar a aceleração, a gente também já não tem o tempo, então utilizar uma outra fórmula que não tenha tempo e a fórmula de Torricelli, esse cara aqui. Beleza? Por quê?
Velocidade final, a gente tem, ele vai parar, é 0. Velocidade inicial, a gente tem, o 25. A distância percorrida, a gente tem, os 60 metros. Tá aqui no enunciado. Então, assim, tudo dá para achar o A. Vamos substituir. 0 igual a 25 ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes 60. Poxa, 25 ao quadrado, 625. 2 vezes 60, 120. Então, fica 120A. Beleza? Então, 625 pode passar para cá subtraindo, porque está positivo passa negativo. Esse 120 está multiplicando A, então ele passa dividindo, beleza? Então fica A igual a menos 625 dividido por 120. Fazendo essa divisão, a gente acha 5,2 metros por segundo, no caso negativo, né? Então esse é o valor da aceleração. Agora sim, gente, a gente pode achar a aceleração para descobrir quanto tempo vai demorar para ele parar. Então vamos lá. 0, né? Porque ele vai parar, velocidade final 0, velocidade inicial 25. A aceleração, né, que a gente acabou de achar, menos 5,2, beleza? Então, tudo substituído. Tá, para poder agora a gente começar a manusear, né? Pô, esse cara aqui negativo fica feio, né? Passa pro outro lado, poder ficar positivo. 5,2t igual a 25. Tá multiplicando? Então, passa dividindo, beleza? T igual a 25 dividido por 5,2. E fazendo essa divisão, dá pra gente 4,8 segundos, que é o tempo que ele vai demorar para poder parar completamente o veículo. Beleza? Tá, a gente já viu aqui fórmula de equação horária da posição, da velocidade, já mexeu com o Torricelli, né? Está conseguindo manusear todas as fórmulas que estão envolvidas aí nessa parte de MRUV. Então, está sendo bem proveitoso. Vamos agora para a nossa número 6. Na número 6, agora já envolve um pouco mais, né, de análise. Vamos lá. Dois corpos estão acelerados uniformemente. Um deles com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e parte do repouso da posição 10 metros. O outro parte com velocidade de menos 4 metros por segundo da posição 5 metros, com aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Determine em quanto tempo eles se encontrarão, em que posição, qual o deslocamento total de cada um e em que velocidade cada um estará. Ele pede bastante coisa, né? Mas vamos lá, gente, vamos lá. Primeira coisa, se você reparar bem, ele pede posição, né? Então temos que mexer com alguma coisa que tem a ver com posição. E a gente tem aquela equação, né? Equação horária da posição, que tem envolvido o tempo no meio, né? S igual a S0 mais V0 vezes T, mais a T ao quadrado sobre 2. A gente vai escrever esse cara aqui para cada um dos corpos. Vamos separar esses dois corpos, beleza? Corpo 1 e corpo 2. Vamos lá, gente. Vamos tentar identificar quem a gente tem aqui dessa equação, beleza? Vamos lá, vamos começar o seguinte. Corpo 1 são acelerados, tem aceleração de 2, então aqui vale 2, beleza. Parte do repouso é o que, Silas? Velocidade inicial igual a 0, esse cara aqui é 0, então esse cara aqui vai sumir. Da posição 10 metros, então essa posição aqui vale 10, então só substituir. Então vai ficar o seguinte, S igual a 10 mais 0 vezes t, né, porque a velocidade inicial é 0, parte do repouso, mais 2 vezes t ao quadrado sobre 2, beleza? 0 vezes t, gente, vai sumir. 2 dividido por 2 dá 1, então fica 1t ao quadrado ou apenas, né, t ao quadrado, fica mais bonitinho. Então fica o seguinte, S igual a 10 menos t ao quadrado, já achamos a equação horária do corpo 1. A gente vai precisar dela. Vamos agora para o corpo 2, mesma coisa. Qual é no corpo 2? O que a gente tem no corpo 2? Velocidade inicial, menos 4. Então esse cara aqui fica menos 4. Posição inicial, 5 metros. 5 metros. E aceleração, 4. Então só substituir cada um no seu lugar. Então vai ficar 5 menos 4t mais 4t ao quadrado sobre 2. Beleza? menos 4 vezes t fica menos 4t. 4 dividido por 2, 2. Então fica 2t ao quadrado. Beleza? Então vai ficar assim. Tá, se você já achou um, já achou outro, o que você vai fazer agora? Poxa, para determinar, né, em quanto tempo eles vão se encontrar, porque a gente sabe o seguinte, eles vão se encontrar. Ah, eu sei, é bem óbvio, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, a posição é igual. Não entendeu ainda não? Tá, eu quero falar o seguinte, se a posição é igual, você pode pegar esse cara e igualar para esse. Com esse, né? Não para esse, com esse. Por quê? Porque esses S são iguais, então iguala esse com esse. Simples assim. Então fica 10 mais t ao quadrado igual a 5 menos 4t mais 2t ao quadrado. Beleza? Tá. Agora vamos juntar tudo. Então vamos passar todo mundo desse lado aqui, vamos passar para o outro lado invertendo a operação. Beleza?
O que tiver positivo fica negativo, o que tiver negativo fica positivo. Então vai ficar o seguinte: 10 mais t ao quadrado, que já estava. O 5 passou negativo, o menos 4 passou, ficou positivo. O 2, né, t ao quadrado passou, ficou negativo. Beleza? Tá, a gente pode começar a juntar as coisas. Esse com esse aqui, t menos 2t ao quadrado, t ao quadrado menos 2t ao quadrado. Então fica só menos 1t ao quadrado ou só menos t ao quadrado, beleza? Com termos só tem t, só tem um aqui, ó. 4t, sem estar ao quadrado. E aqui sim, ó. 10 menos 5, 5. Caso positivo. 5. Igual a 0. Beleza? Então a gente vai ter isso aqui. Tá, se você, você já fez isso aí, mas como a gente faz para poder achar o t? Porque aqui tem t ao quadrado, aqui tem t. É isso mesmo, gente. Novamente nos persegue ela. Bhaskara. Eu coloco de propósito, gente, eu coloquei de propósito, por quê? Porque costuma cair muito em provas, eu canso de fazer provas para aluno, né, no caso assim, elaborar a prova, né, não é fazer a prova do aluno, elaborar. E é claro, né, canso de aula particular, gente, porque sempre cai, eu sempre vejo que cai essas questões, elas costumam cair muito em provas, os alunos conseguem resolver até uma parte, chega em Bhaskara, que devia ser o mais simples, empacam. Então, simplesmente porque ficam com medo de fazer. Ou, às vezes, nem percebem que isso aqui é Bhaskara. Mas como que eu sei que vai ser sempre Bhaskara? T ao quadrado. Bhaskara. Dá pra resolver por Bhaskara, gente. Porque não dá pra tirar o quadrado ali. Tem um outro T aqui, ó. Não dá pra tirar o quadrado. Se não tivesse T aqui, daria até pra poder passar esse cara pro outro lado. Aí faria algumas coisinhas assim e tirava a raiz quadrada. Mas como tem esse cara aqui no meio, não dá pra tirar. Tem que ser por Bhaskara. Beleza? Tá, vamos identificar quem é A, quem é B e quem é C. O A é sempre aquele que acompanha o T ao quadrado. Que no caso aqui, ó, não tem nada. É como se tivesse um 1 na frente. Então, o A é menos 1. O B é o termo que acompanha T sem estar ao quadrado, o 4. E o C é aquele termo que acompanha, que não tem T nenhum, que no caso é o 5. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó. Menos 1, 4 e 5. Vamos substituir cada um aqui na forma. Beleza? Tá, então fica T igual a menos 4 no lugar do B, mais ou menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, dividido por 2 vezes A. Beleza? E aqui já estão os números. Tá. T igual a menos 4, mais ou menos. Beleza, gente. Aqui, 4 ao quadrado, 16. Menos com menos. Foi mal. Mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 5, 20. Dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Tá, agora vamos ficar como, Silas? Menos 4, mais ou menos. 16 mais 20, 36. Raiz quadrada de 36, 6. Então fica só o 6 aqui sobre menos 2. Beleza? Então vai ficar o seguinte. T é igual a menos 4 mais ou menos 6 dividido por menos 2. Isso vai gerar pra gente duas opções. Primeira opção, com mais, e segunda, com menos. Vamos começar com mais. Menos 4 mais 6 dividido por 2. Poxa, gente. Menos 4 mais 6 dá 2 positivo. 2 de positivo dividido por menos 2 vai ficar positivo em cima, né, e negativo embaixo. Então, mais com menos dá menos. Então, fica menos 1. Beleza? Vai ficar 2 dividido por menos 2. Aqui é mais com menos. 2 dividido por 2, 1. Menos 1. Tá. E agora, a parte negativa, né? Menos 4, menos 6, dividido por menos 2. Beleza? Aqui em cima, menos 4, menos 6, menos 10. Menos 10 dividido por menos 2, aí fica menos com menos, mais, fica positivo. 10 dividido por 2, 5. Então, 5 positivo. Tá, Silas. Agora, o que vai acontecer? Os dois são resultados possíveis? Não, apenas um deles. Então, a gente tem que saber qual deles é o correto. A gente faz unido T. Tô brincando, gente. A gente faz pela lógica, né, gente? Poxa, tempo negativo? Não, negativo não, gente. A resposta correta é 5 segundos. Não faz sentido eles se contarem um tempo de menos 5 segundos. É como se voltasse no tempo, ano passado. Então, sem sentido nenhum. Então, 5 segundos é o tempo que eles vão demorar, né? Pra poder se encontrar em tal posição. Agora sim, gente. A gente quer calcular a posição que vai se encontrar o deslocamento. A posição em 5 segundos. Ou seja, no lugar desse cara aqui, ó, vamos colocar 5 segundos. E aqui também, 5 segundos e 5 segundos. Beleza? Então vamos devagar. Vamos lá. Corpo 1. Né? Corpo 1, a equação que a gente já tinha achado é essa aqui. No lugar do T, vamos colocar 5 segundos. Então vai ficar 10 mais 5 ao quadrado. Beleza? 5 ao quadrado, 25. Então fica 10 mais 25, que dá 35. Então, eles vão se encontrar na posição 35.
E a pergunta é, o quanto que esse cara deslocou? Né? Que ele quer saber também o deslocamento total de cada um. Poxa, ele tá agora, depois de 5 segundos, na posição 35. Mas anteriormente ele estava na posição de quanto? 10 metros, que é esse cara aqui, ó. Ou seja, só fazer 35, né, para saber deslocamento, 35 menos 10, ou seja, ele deslocou 25 metros. Beleza? Vamos para o corpo 2 agora. Corpo 2, a gente tinha achado essa equação aqui. No lugar do t, vamos colocar 5, beleza? Então vai ficar S igual a 5 menos 4 vezes 5 mais 2 vezes 5 ao quadrado, né? Aqui dá 20, então fica 5 menos 20. Aqui dá 25, 25 vezes 5 vezes 2, né? Dá 50, então fica mais 50. Beleza? Então fica S igual a 5 menos 20 mais 50. Poxa, menos 20 mais 50 dá pra gente 30. 30 mais 5, 35. Então 35 metros é a posição que esse cara vai estar depois de 5 segundos. E se a gente olhar bem, né? É a posição exatamente igual, né? Então, eles de fato vão se encontrar na mesma posição. A gente estava certo. Desde o início a gente estava certo. Agora, o quanto que ele deslocou, gente? Poxa, agora ele está na posição 35. Antes, ele saiu da posição 5. Então, ele deslocou quanto? 35 menos 5, né? 35 menos 5, 30 metros foi o quanto ele deslocou. Agora, ele quer saber em que velocidade cada um estará. Então, para calcular a velocidade, a gente pode utilizar essa fórmula. V igual a V0 mais AT. Poxa, o V é a velocidade com que ele vai estar. V0 é a velocidade com que ele partiu. Esse primeiro cara aqui, ele parte do repouso. Então, V0 vale 0, partindo do repouso. A aceleração dele, 2. Né? E o tempo vai ser 5 segundos. Só substituir cada um no seu lugar. Então, fica corpo 1, né? 0 mais 2 vezes 5. Dá pra gente 10 metros por segundo, que vai ser a velocidade dele, né, depois desses 5 segundos. É a mesma coisa que vamos fazer pro corpo 2. Poxa, velocidade inicial do corpo 2. Né? O corpo 2 parte com menos 4. Então aqui, menos 4. A aceleração dele, 4. Então aqui, 4. O tempo, 5 segundos também. Então só substituir. Então fica corpo 2, menos 4 mais 4 vezes 5. 4 vezes 5 dá 20. Menos 4 mais 20 dá pra gente 16 metros por segundo, que é a velocidade que ele vai estar depois, né, de 5 segundos. Beleza? Então, já achamos cada um dos termos. Sim, foi longo esse exercício, mas foi também bem tranquilo, certo? Então vamos lá, vamos para o número 7. Cato bebendo água igual o camelo. Tá, número 7, este é o seguinte. Uma pedra deixada cair num poço de 30 metros de profundidade. Em quanto tempo ela chegará à superfície da água? Ele fala, adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá, gente, isso aqui também é uma questão do estilo queda livre. A gente pode resolver por queda livre. Mas como está mexendo muito com MRUV, eu quero utilizar pelas fórmulas de MRUV. Claro que queda livre é um caso especial de MRUV, tá? Mas vamos utilizar por fórmula normal para vocês poderem saber como que tem que lidar com isso. A fórmula que a gente tem é essa aqui, ó. V, ΔS igual a V0 vezes tempo, mais AT ao quadrado sobre 2. Tá. Ele pergunta, né, quanto tempo ele levará para chegar até a superfície da Terra. Então, a superfície da água. Então, tem que ser alguma coisa que envolva tempo, né? Então, essa fórmula aqui é boa. Por quê? Poxa, a chance que a pedra vai percorrer, no caso do ΔS, né, é o tamanho do poço, né? A altura do poço, ou seja, os 30 metros. Então, isso aqui vale 30. Gente, ela é deixada cair, ela é solta, ela é abandonada. Então, deixada cair significa velocidade inicial igual a 0. Deixada cair, abandonada, solta, do repouso, velocidade inicial igual a 0, beleza? Tá, Silas, mas a gente não tem aceleração para poder achar o que você quer. Já que não tem aceleração, vamos pensar numa outra fórmula para poder calcular essa aceleração. Aí a gente traz e calcula o tempo. Então vamos lá. Outra fórmula, né? Desculpa, gente, tem aceleração sim, foi mal. Aceleração é a aceleração da gravidade, porque é a gravidade que vai acelerar, eu não tinha visto ali. É a gravidade que vai acelerar o corpo, então tem sim aceleração, né? Que é a gravidade, o corpo está caindo, né? Queda livre, então gravidade que acelera. 10, só substituir, ficou mais fácil ainda. Tá, então 0 aqui da velocidade inicial, 10 da gravidade e 30 da distância. Aqui, 0 vezes t dá 0, esse cara aqui vai sumir. 2 é 10 dividido por 2 dá 5, então fica só 30 igual a 5t ao quadrado. Tá, esse cara que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, t ao quadrado
igual a 30 dividido por 5, certo? E esse cara aqui, né? 30 dividido por 5, gente, dá 6. Então fica t ao quadrado igual a 6. Esse cara aqui tá ao quadrado, né? Para tirar o quadrado, eu passo como uma raiz quadrada. Então t igual a raiz quadrada de 6. Então vai ficar o seguinte, raiz quadrada de 6 metros por segundo. Sim, a resposta é muito feia, né? Por raiz de 6, né? Quem coloca logo o número? Mas costuma cair também em vários vestibulares assim, né? Então, beleza. Então, você foi mais tranquilo do que aparentou, né? Então, tá. Vamos para o número 8. No número 8, um corpo acelera a partir do repouso e atinge a velocidade de 25 metros por segundo em 10 segundos. A partir daí, permanece com sua velocidade constante por 50 segundos. Qual foi sua velocidade média? Gente, esse tipo de exercício tem que tomar muito cuidado, porque a gente precisa dividi-lo em duas etapas. Silas, por que duas? Porque numa etapa ele está acelerando, né? Ele parte do repouso e de repente começa a acelerar, chega em 25 metros por segundo de velocidade em 10 segundos. Depois daí, ele para de acelerar. Ou seja, uma parte em aceleração é MRUV, e outra parte que você para de acelerar, mas continua andando, é MRU. Então tem que dividir esse cara em duas partes. Tá, mas antes disso, o que é velocidade média? Tem que partir pela fórmula da definição. Definição de velocidade média é distância total percorrida dividido pelo tempo total gasto. Gente, distância total percorrida, não importa se ele foi, voltou, ficou dando voltas, é tudo que ele percorreu. Tempo gasto é todo o tempo que parou. Ah, mas ele parou para ir no banheiro, isso também conta? Conta. Parou para almoçar, também conta? Conta. O tempo gasto total na viagem. Beleza? Por isso que vamos pela definição. O tempo total a gente tem, né? Poxa, 10 segundos e 50 segundos, ou seja, 60 segundos no total. O que a gente não tem é a distância total percorrida, então a gente precisa buscar essa distância total percorrida. A gente vai buscar em duas partes, MRU e MRUV. Tá, começando pelo MRUV, a gente tem essa fórmula aqui, né? Porque a gente tem o tempo, que é o de 10 segundos, e a gente tem a velocidade inicial, e a gente não tem aceleração, mas vai ter que saber essa aceleração para poder substituir aqui e achar a distância percorrida. Então vamos lá. Para descobrir a aceleração, né? Aceleração, ele parte do repouso, então esse cara aqui é zero. Poxa, ele atinge a velocidade de 25 metros por segundo, então ele atinge a velocidade dele final de 25 em 10 segundos, então o tempo vale 10. Só substituir. Então fica 25 igual a 0 mais A vezes 10. Isso aqui dá 10A, né? Então fica 25 igual a 10A. Esse 10 está multiplicando? Passa dividindo. Então A igual a 25 dividido por 10, que dá pra gente 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então já achamos o A, é só substituir aqui. Porque o V0 vale 0, que ele parte do repouso, né? E o tempo aqui 10 segundos. Então só substituir cada um no seu lugar que a gente acha essa distância percorrida. Tá. Nesses 10 segundos, vamos calcular essa distância nesses 10 segundos. E depois um de 50. Nos 10 segundos, vamos substituir. Então fica 0 vezes 10 mais 2,5 vezes 10 ao quadrado sobre 2. Pô, 0 vezes 10 dá 0. 10 ao quadrado dá 100. 100 vezes 2,5, 250. 250 dividido por 2, 125. Beleza? Então fica ΔS igual a 0 mais 125. 125 metros que ele percorreu nessa parada de acelerar nesses 10 segundos. Tá, não acabou por aí. Agora ele manteve sua velocidade constante por 50 segundos depois. Então vamos calcular agora nos 50 segundos. Se ele velocidade constante, a gente pode utilizar essa fórmula aqui? Não, porque não tem aceleração, né? Ou até pode, se colocar aceleração 10, então esse cara aqui some e ficar só esse aqui. E vocês vão ver que vai dar exatamente isso, ó. ΔS sobre ΔT. V igual a ΔS sobre ΔT, que é bem parecido com essa aqui, né? Mas isso aqui já é um outro caso, tá? E se a gente quer saber a distância, né? A gente tem que isolar o ΔS. Então passa o ΔT multiplicando. Então fica V vezes ΔT. Então ΔS igual a V vezes ΔT. Só substituir. Velocidade a gente tem 25. ΔT a gente tem 50. Que é a mesma coisa que se usar a aceleração 0, né? Esse cara soma, fica velocidade 25, tempo 50. Dá a mesma coisa. Tá. Então ficou 25 vezes 50, que dá pra gente 1.250 metros que ele percorreu nesses 50 segundos. Mas qual foi o total percorrido? É só somar, né? 125 mais 1.250, que dá pra gente 1.375 metros total percorrido. Então já sabemos a distância total percorrida, já sabemos o tempo total, né? Que é 10 mais 50 segundos, que dá 60 segundos. Só substituir aqui na fórmula da velocidade média. Beleza? Então aqui a velocidade média é 1.375 dividido por 60 e fazendo essa divisão dá pra gente 22,9
metros por segundo. Beleza? Então foi essa velocidade média que o carro percorreu. Tá, então isso foi muito importante dividir em etapas. Por quê? Porque na número 9 a gente vai fazer a mesma coisa. Só que ela é um pouco mais interessante. Vamos lá. Um ciclista parte do repouso e acelera a 10 metros por segundo em intervalos de tempo de 4 segundos. Em seguida, ele permanece em movimento uniforme durante um intervalo de 3 segundos. Finalmente, ele desacelera até parar, levando para isso outros 3 segundos. Sabe-se que todo o movimento ocorreu ao longo de uma linha reta. Qual foi a distância total percorrida? Então vamos lá, gente. Isso aqui está acontecendo, né, em 3 etapas. Vamos dividir aqui, ó, um esquemazinho. Primeira etapa, MRUV. Como que eu sei disso? Ele está acelerando, ele acelera até essa velocidade, então MRUV. Segunda etapa, MRU. Por quê? Porque ele para de acelerar e mantém o seu movimento uniforme, velocidade constante, né? Durante 3 segundos. E depois, MRUV de novo, porque ele começa a frear até parar completamente o carro, né? Levando 3 segundos para isso. Então, a gente vai calcular em cada etapa, depois somar tudo. Beleza? Então vamos lá, MRU. A gente vai, no caso, eu coloquei todas as formas que a gente vai utilizar, né? A gente já viu todas elas. Então não preciso nem ficar explicando para vocês. A gente vai utilizar cada uma delas. Tá. Primeiro, né, a gente não sabe com que aceleração o cara acelera, né? Para poder calcular a distância percorrida aqui, ó, nessa parte do MRU, a primeira parte. A gente tem um V0? Tem, ele parte do repouso, é 0. A gente tem aceleração? Não, então precisa de aceleração, porque a gente tem um tempo que é 4 segundos, que na primeira parte está acelerando, né? 4 segundos. A gente precisa da aceleração para poder achar, né, essa distância percorrida. E para poder achar a aceleração, a gente pode utilizar essa fórmula da velocidade. Por quê? Poxa, ele inicia no 0, a velocidade inicial, ele parte do repouso. E depois ele alcança 10 metros por segundo, esse cara aqui vale 10. Em um tempo de 4 segundos, então esse cara aqui vale 4. Ou seja, dá para achar essa aceleração. Vamos lá. Parte 1, essa parte aqui, vamos achar essa aceleração. 10 igual a 0 mais 4A. Quem substituiu tudo aqui. Tá. 4, fica 0, né? O 0 não vale nada, né? 4 vezes A, 4A. Então, esse 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, A igual a 10 dividido por 4, que dá pra gente 2,5 metros por segundo ao quadrado, o valor da aceleração. Agora sim, a gente pode substituir tudo aqui nessa fórmula para poder calcular a distância percorrida nesses 4 segundos. Vamos lá. Velocidade inicial 0, vezes o tempo 4 segundos, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Tá. Esse cara aqui vezes 0 dá 0. Esse cara aqui dá 16, certo? 16 vezes 2,5 dividido por 2, né? Se a gente fizer tudo isso, vai dar pra gente um total de 20 metros. Beleza? Simples assim. Só fazer essa nossa continha é mais fácil, né? Mais rápido. Tá. Então, primeira parte aqui no MRU, ele percorre 20 metros. Depois que ele faz, ele mantém sua velocidade constante. Qual velocidade, Silas? Essa aqui, ó. 10 metros por segundo. Ele mantém essa velocidade. Então, MRU, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Beleza? Tá. Então, fica aqui na parte 2, velocidade, 10 metros por segundo. Tempo que ele se manteve nesse MRU, 3 segundos. Então, ficou 10 vezes 3. Beleza? 10 vezes 3, 30. Então, 30 metros que ele percorre nessa parte do MRU. E depois, Silas, ele começa a parar. Só que para parar, gente, tem que ter também uma desaceleração. A gente precisa achar essa desaceleração, certo? O que a gente pode fazer para poder achar essa desaceleração, Silas? A gente pode utilizar nessa terceira parte essa fórmula aqui, beleza? Velocidade inicial, gente, não vai ser 0, porque já está aqui nessa parte aqui, o cara já está se movendo a essa velocidade aqui. Então, cuidado com a pegadinha. Velocidade inicial, 10. Velocidade final, ele vai parar, então vale 0. Tempo, ele vai demorar 4 segundos. 4 não, 3 segundos para poder parar, então vale 3. Beleza? Então, só substituir. Então, fica 0 igual a 10 mais 3A. Poxa, no caso, A3, né? A vezes 3, né, que dá 3A. E, então, vou fazer o seguinte. Passa esse cara para cá, fica negativo, tá aqui. Esse cara tá multiplicando, ele passa dividindo. Então, fica aqui A igual a menos 10 dividido por 3. Dá pra gente aproximadamente, né? Menos, eu esqueci de colocar o sinal aqui de menos, né? 3,33 metros por segundo ao quadrado que vai valer esse cara. Beleza? Tá, então vamos substituir. A aceleração aqui é negativa, tá? E se faz sentido ela ser negativa, a aceleração? Faz. Por quê? Porque está desacelerando. Então a aceleração está diminuindo a velocidade. Então é negativa, é uma desaceleração. Então tá, vamos substituir tudo aqui, ó.
Velocidade inicial, 10. Tempo, 3. Aceleração, menos 3,33 vezes 3 ao quadrado, que é o tempo, nós dividido por 2. Acho que já coloquei até demais, já dei até spoiler, né? Vamos devagar. Aqui, 30. Aqui, gente, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3,33, aproximadamente, quanto? Aproximadamente, né, 30. Aproximadamente 30. 30 dividido por 2, 15. E 30 menos 15 é pra gente 15 metros. Beleza? Simples assim. Tá, Silas, então já achou a distância percorrida nessa parte aqui, no MRU, no MRV, no MRU e no MRV de novo. Como que a gente faz para achar a distância total? A gente soma todo mundo. Então, o total é somar todo mundo. 20 mais 30 mais 15, que dá pra gente um total de 65 metros. Beleza? Então é isso aí, gente. Se você gostou da resolução do vídeo, poxa, deixa seu like, se ajuda bastante. É claro, se inscreva no canal, tem vídeo novo saindo todo dia. E é claro, né? Põe aqui nos comentários, te ajudou? Consigo resolver todos? Teve algum que você não entendeu muito bem, ou até mesmo, teve algum que você resolveria de uma forma diferente? Tem várias formas de se resolver esses exercícios, hein? Então é isso aí. Então, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, hein? Valeu!